Eu quero saudar a todos com a paz e o amor do nosso Deus. Nesse momento, eu quero convidar a cada um de vocês para juntos podermos fazer uma viagem através do tempo, uma viagem que vai nos trazer grandes exemplos de um homem que a Bíblia fala, um homem que deixa grandes exemplos para cada um de nós. E para iniciarmos a nossa viagem, eu convido você para abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22, que diz assim a palavra de Deus: São hebreus, também eu sou. São israelita, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes futicado com vara, uma vez apredejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então veja bem, meus queridos, essa história me dá uma motivação maior para não desistir do Evangelho. E também deve ser a sua motivação. Essa mensagem talvez seja para uma pessoa que está pensando em sair da presença de Deus. Uma pessoa que está triste porque talvez não seja reconhecido pelos irmãos dentro da sua igreja. Mas veja aqui esse relato. O apóstolo Paulo foi muitas vezes castigado, açoitados, aqui fala 5 vezes, em naufrágio por 3 vezes, em perigos várias e várias vezes, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome bastante, muitas vezes em frio e nudez. Mas uma coisa que deixava Paulo preocupado não era com a sua própria vida, mas é algo que está escrito aqui no versículo 29 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo, ele sofreu tudo isso por causa do Evangelho. Mas uma coisa deixava ele preocupado. Era as igrejas. Se as pessoas já tinham conhecido a Jesus. Paulo, no início da sua vida, quando a Bíblia começa a contar, ele era um perseguidor da igreja.
E quando ele se encontrou com Jesus no caminho para Damasco, os discípulos, depois da convenção dele, os discípulos não queriam aceitar ele como apóstolo, mas ele foi moldado por Jesus e se entregou completamente. E ele deixa claro que tudo isso valeu a pena. E hoje estamos numa geração dos crentes mais fracos de todos os tempos. Hoje um irmão, muitas vezes, decide sair da igreja simplesmente porque quando ele chega num culto, o irmão não fala com ele, não cumprimenta ele, simplesmente porque ele não é convidado para fazer uma oração, para pregar a palavra. Isso já é motivo para ele sair da igreja. Isso tudo é desculpas, porque muitas dessas pessoas querem ir para a igreja para serem reconhecidas. Mas uma coisa nós cristãos temos que fazer é reconhecer e honrar unicamente a Deus. Se Paulo tivesse saído da igreja, ele não teria escrito tantas cartas para as igrejas. E essas cartas não teriam se tornado os livros que compõem o cânon bíblico. Paulo ele tinha motivo suficiente para abandonar a sua fé. Mas tem um texto bíblico que Paulo diz assim: o viver com Cristo é lucro. Então a gente vê, Paulo perdeu as coisas desse mundo, perdeu as glórias deste mundo, mas a glória que está reservada para ele, ao lado de Jesus Cristo, essa ele não irá perder. Então aqui vai um apelo para você que está assistindo a esse vídeo, para você que, por algum motivo, quer desistir da sua fé. Não faça isso. Jesus tem um propósito muito maior para você. Jesus tem uma coroa e uma vida eterna para te dar. Tem um versículo que diz em Mateus que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o que é interessante é que em Coríntios, o próprio apóstolo Paulo ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo está muito perto de voltar, mas muito perto. Falta só um pouquinho de nada, só isso aqui, bem pouquinho, para Ele voltar. E você, que há tanto tempo está na igreja, e por um motivo simples, que é abandonar a sua fé, é como diz o ditado, é nadar, nadar e morrer na beira da praia. Por isso, quando você pensar em desistir, leia 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 18. E pode ler tudo esse conteúdo e você vai ver que Paulo sofreu muito mais do que você. Nesse momento,
meus queridos e amados ouvintes. Eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe nas redes sociais, pois este evangelho ele tem que ser pregado. E Jesus Cristo, ele está muito, mas muito perto de voltar. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar.